Oi, oi, chaminhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal. E hoje esse vídeo é dedicado para as chaminhas que ainda sentem muita dor na conexão. Estão preparados? Bom, se você ainda sente muita dor quando vê o reflexo no espelho, nesse caso a tua chama gêmea, você precisa fazer um trabalho interno, que muitas vezes você não está conseguindo entender aquilo que precisa ser curado. Faz alguns dias que eu postei um vídeo aqui no canal dizendo que é possível você acelerar o teu processo de cura interior sozinho, sem precisar de ferramentas de fora, de ferramentas do externo. Esse processo de aceleração, ele acontece quando você pede ao universo, aos seus mestres, guias, e deem o nome que vocês acharem que ressoem com vocês, com a jornada de vocês. Quando você faz essa solicitação de acelerar esse processo de cura, você tem, peça e será atendido. E quando, vamos lá, é um pouco complexo, porque essa ferramenta é somente para os corajosos. Só os corajosos têm a coragem de utilizar a primeira vez e dar continuidade nessa ferramenta própria, que é essa solicitação de aceleração da cura interior. Porque no dia que você pede antes de dormir, no dia seguinte você recebe aquilo que você pediu. Gente, eu nunca vi um pedido mais rápido ser enviado que não tenha sido esses momentos de cura que eu pedi. Só que no dia seguinte, quando você recebe uma enxurrada de emoções para você transmutar. E de que forma que você vai transmutar essas emoções que vierem à tona? Vivendo. É vivendo. E às vezes é vivendo, às vezes é chorando, às vezes é xingando, às vezes é. Eu não sei a forma como você coloca essas emoções para fora, mas você precisa tirar isso de dentro de você e conseguir colocar para fora. Cada pessoinha tem um determinado perfil. Existe uma determinada forma para você conseguir lidar com as suas dores internas. Você precisa ter o seu próprio autoconhecimento para entender qual que é a melhor forma que você pode utilizar para conseguir transmutar essas emoções. No meu caso, muito simples, é realmente chorando. Eu não tenho nenhum problema em chorar. Obviamente que eu não gosto de chorar perto de ninguém, mas eu não tenho nenhum bloqueio em chorar. E eu já escutei histórias de chaminhas que têm esse bloqueio no choro. Então, se essa pessoa não consegue colocar para fora as emoções pelas lágrimas, ela precisa arrumar uma outra forma de colocar isso para fora, porque o que não pode acontecer é você manter isso dentro de você. Essas dores que vierem após a sua solicitação são dores muito profundas, porque quando você pede, ou pelo menos quando eu pedia que o universo me ajudasse a passar por isso de uma forma mais rápida, quando você reduz o teu tempo, você intensifica a cada momento. Existe uma teoria que é, que é chamada de 10 em 10, se eu não estou enganada. Quer dizer que você consegue obter o teu resultado, o mesmo resultado, se você, por exemplo, estudar sobre um determinado tema durante 10 anos, você vai chegar num estado de conhecimento, ao mesmo tempo que você consegue diminuir esse tempo de 10 anos se você conseguir estudar 10 horas. Se você focar em estudar 10 horas, o máximo que você puder por dia, você diminui esse espaço de tempo e você consegue chegar no teu objetivo em menos tempo, entende? Então, a intensidade, a intensidade que você vai utilizar vai influenciar no tempo que você vai permanecer nessa posição. Eu vou recapitular para as pessoas que possam ter se perdido no meio da minha explicação. Existe uma teoria que se chama 10 em 10. Essa teoria,
ela diz que se você se dedicar durante 10 anos, você consegue. Eu vou dar um exemplo. Quero aprender inglês. Se você estudar durante 10 anos inglês, você consegue obter um conhecimento maravilhoso, assim, estrondoso, né? Pensa só, você estudando 10 anos um mesmo conteúdo. Só que para aquelas pessoas que querem diminuir esse tempo, né? Então não querem ficar estudando durante 10 anos. O que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam aumentar, então, a intensidade do seu estudo hoje. Aumentando a tua intensidade naquilo que você está fazendo hoje, você consegue diminuir significativamente o teu tempo de dedicação para aquilo que você está desempenhando. Então, voltando para o assunto de chamas gêmeas, quando você pede para que o universo te ajude a curar isso de uma forma mais rápida, que era isso que eu pedia para ter essa cura de uma forma mais rápida. O que acabava acontecendo? Eu acabava sentindo, fazendo toda essa purificação, transmutação dessas dores e sentimentos de uma forma extremamente mais intensa. Então, essa técnica é somente para as pessoas que têm coragem, tá bom? Porque, gente, dói. Se dói o normal, imagine isso multiplicado por 1000. A dor que eu senti era uma dor tremenda. Porém, como é assim, era muito claro, porque o sofrimento ele vem, né? Só que é um sofrimento consciente. Então, toda vez que eu sentia muito forte, sofria de uma forma muito intensa, eu lembrava rapidamente de que eu havia pedido aquilo. E eu falava para mim assim: eu não posso reclamar. Exatamente essa frase. Eu não posso reclamar daquilo que eu mesma pedi. Ponto. Essa é a primeira frase que eu falava para mim mesma. E assim, demorava para passar, né? No vídeo anterior que eu mencionei essa técnica, ela podia durar, no início ela durava, sei lá, uma semana, ficava mal, então é bastante tempo. Só que depois eu fui acostumando e eu fui aprendendo como transmutar, que é realmente colocando para fora, chorando. Então eu chorava o máximo que eu podia, que eu conseguia, assim, nas minhas horas vagas, né? Porque quando eu tava no meu trabalho eu não conseguia chorar. Mas nas minhas horas vagas eu passava o tempo inteiro chorando. Ai, me perdi aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que forma que eu transmuto aquelas emoções, eu comecei a fazer isso de uma forma mais rápida. Então, no início demorou uma semana, porque é a morte, né? Uma semana naquela sensação de querer morrer é complicado. Só que daí foi diminuindo para 5 dias. A Frida ali atrás. Foi diminuindo para 5 dias, foi diminuindo para 3 dias. Daqui a pouco, quando eu pedia a aceleração daquela cura, o dia seguinte eu ficava muito mal. E no dia seguinte eu tava bem zaça, porque eu tinha aprendido a lidar com isso. Então, essa é uma ferramenta que ela é gratuita, é uma ferramenta que ela veio com você, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm acesso, tá? Todos vocês têm acesso a essa ferramenta, só que é uma ferramenta para os corajosos, porque eu estou te avisando, não vai ser fácil. Só que a frase final que eu colocava na minha cabeça, né, era: eu vou passar por isso de uma forma mais intensa, só que vai acabar mais rápido. E era isso que eu ficava na minha cabeça. Então, primeiro passo, eu pedia a cura. No dia seguinte, eu já começava a sentir aquelas emoções vindo à tona. Vinham muitas emoções, muitas, muitas, muitas emoções. Às vezes tinha motivo, então, às vezes acontecia algo externo, alguma coisa no meu trabalho, alguma coisa com meus familiares, alguma coisa com a chama gêmea para espelhar aquilo que você precisava curar. Ou às vezes não vinha nada externo, era algo que já estava dentro de mim que eu precisava já colocar para fora. Só sei que no dia seguinte eu já recebia essa potência da transmutação, né? Da cura. Então eu pedia. Segundo passo, eu ficava na minha cabeça que eu não posso reclamar daquilo que eu mesma pedi. Então isso era muito claro para mim. Eu não posso reclamar. Tá doendo? Tá. Mas eu que pedi. E o terceiro, eu dizia para mim: tô sofrendo, mas eu vou
passar por isso de uma forma muito mais rápida. Isso daqui vai durar muito pouco. O que antes, se eu não tivesse pedido, poderia durar, sei lá, anos. Tem gente que fica. Nossa, minha voz até falhou. Tem gente que fica anos sofrendo por alguma coisa, por um relacionamento que terminou, por uma demissão no trabalho. Sabe? As pessoas sofrem muito. Vamos cortar isso logo. Então, peça para ser transmutado, porque todas as situações que acontecem em nossas vidas são ferramentas para cura, gente. São ferramentas para cura. Então não adianta. Olha para aquela situação não como uma ofensa. Ai, aconteceu comigo. Oh, meu Deus, eu vou morrer. Não. Isso é um presente. As dificuldades são presente para que você consiga viver o presente e entender que é necessário uma mudança, né? Uma mudança interna e às vezes uma mudança externa. Um beijo.